para iniciar este painel. Carolina, pode realizar a abertura oficial. Microfones. Bem, bom dia. É um prazer enorme estarmos presentes aqui quanto Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará, para falarmos e debatermos de uma pauta tão importante que é a nossa saúde ambiental e mostrar para o público também o quanto o profissional farmacêutico ele é importante nesse contexto, o quanto ele está envolvido e quais são as ações que nós podemos fazer para que a gente também possa ajudar, quanto profissional de saúde, a minimizar a todos essas ruínas que nós temos no nosso clima. Então, a nossa equipe aqui já foi apresentada, né? Nós temos, quanto Conselho Regional de Farmácia do Pará, uma série de ações que envolvem a importância, claro, do profissional farmacêutico numa série de contextos que está ligada à saúde ambiental. E eu acho que uma das coisas que a gente, das pautas, até pelo tempo em que a gente pode discutir e mostrar para vocês, é sobre o descarte correto de medicamentos, tá? Uma pauta importantíssima, uma pauta que a grande maioria das pessoas não sabem de fato a importância e quais são as consequências que tem quando nós descartamos o medicamento de uma maneira inadequada. E quando eu falo de uma maneira inadequada, eu falo, claro, a gente jogar o medicamento no lixo comum, que é o lixo das nossas casas, que é o vaso sanitário, que a maioria do medicamento, infelizmente, dos medicamentos, eles são jogados pela população nas pias e nos vasos sanitários. E isso, ele vai levar a uma contaminação drástica, seja de solo, de águas, de rios, de lagos e, consequentemente, do meio ambiente. E aí, durante esse tempinho, a gente vai falar um pouquinho aqui para vocês, desde o nosso histórico, de como o Conselho Regional de Farmácia, ele está dentro de todos esses processos, de todas essas ações. Nós temos sim, né, Brenda, leis municipais e lei estadual, decretos que amparam a população, de fato, a como jogar esse lixo. E aí eu gostaria de convidar a doutora Brenda Batista, então, para falar um pouquinho, Brenda, sobre esse histórico aí dessas leis municipais, que nós temos leis municipais, nós temos 144 municípios aqui no nosso estado, mas 5 desses municípios, incluindo Oriximiná, Santarém, Capanema, Belém, nós temos leis municipais sobre a obrigatoriedade do descarte correto de medicamentos. E aí eu queria, Brenda, que você falasse, inclusive, da nossa política nacional também de resíduos, que é importante para que a população ela entenda a importância desse contexto. Obrigada, doutora Carolina. Bom dia a todos e todas. É com muita alegria que eu estou aqui para falar com vocês de um tema que é muito importante. Falar da importância de profissionais como nós, que aqui estamos, os farmacêuticos, falar também da importância que a Vigilância Sanitária, o Conselho Regional de Farmácia e os órgãos fiscalizadores têm para que os resíduos não sejam jogados no rio e contaminem. Vivemos na Amazônia e isso é fundamental. Historicamente, o Conselho Regional de Farmácia, desde 2014, ativamente atua nesse movimento de combate ao descarte irregular de medicamentos. Em 2014 foi a primeira edição de uma atividade do Conselho Regional de Farmácia que marcou a questão do descarte de medicamentos aqui no nosso estado. Foram toneladas de medicamentos que foram arrecadados nesse projeto, que tem um caráter de orientar a comunidade, de ajudá-la a descartar aquele produto e, em parceria com o Conselho Federal de Farmácia, com a Vigilância Sanitária, nós damos a destinação correta deste item. O medicamento, como já dito pela nossa presidente, doutora Carolina, que antes poderia ser jogado no vaso sanitário, nos rios, eles são destinados ao descarte correto. Então, desde 2014, nós fazemos essa atividade. O Conselho Regional de Farmácia também, em parceria com o Ministério Público do Estado do Pará, criou, através de Belém, que foi um marco, o primeiro município, a Lei Municipal 9268 de 2017. E através dela, como também já dito pela nossa presidente, outros municípios se inspiraram para ajudar nesse movimento de descarte correto. O Conselho Regional de Farmácia, além da edição no shopping, interiorizou este movimento
levou para Castanhal, levou para Criximiná, Santarém. Fizemos também atividades em parceria com as mulheres farmacêuticas, projeto institucional, levando também esse movimento de descarte correto do medicamento às escolas, porque a gente entende que educar e orientar uma criança a ser multiplicador desse movimento é fundamental. Muito mais do que focar no farmacêutico do presente, a gente tem que pensar no farmacêutico do futuro. E é isso que a gente pensa no farmacêutico, no futuro médico, no futuro profissional, seja ele da saúde ou não, que vai estar em casa orientando seu pai e sua mãe a fazer o descarte correto. Mas esse movimento que surge no Conselho em 2014 é muito anterior. As primeiras resoluções que nortearam esse movimento surgiram em 2004, através da RDC 306 da Anvisa e do Conselho Nacional do Meio Ambiente, a CONAMA 358. Hoje a Anvisa tem a resolução 222 de 2018, que fala muito bem dessa questão do descarte, do resíduo, mas é importante dizer que este papel não é só nosso, né? Não é só do profissional da saúde que está no âmbito da farmácia. Esse papel também é da sociedade civil, também é dos professores, e estar junto à comunidade e ter a farmácia, que é o primeiro posto de saúde avançado, onde você tem um profissional de saúde ali para te atender imediatamente, como um local para que esse descarte aconteça, é fundamental. Então, nós, enquanto Conselho, temos muita satisfação de estar aqui hoje, mostrando para vocês tudo o que pode ser feito. Então, busquem nas farmácias. Através desse projeto, o termo descartômetro se popularizou. Então, se inicialmente, ao chegarem na farmácia, vocês não visualizarem, perguntem. Existe um descartômetro ali, com certeza, e ele está disponível para que a sociedade civil faça o descarte do seu item gratuitamente. Então, não poluam o meio ambiente. Joguem o lixo no descartômetro, joguem o seu resíduo domiciliar de medicamento no descartômetro e contem sempre com um farmacêutico. É isso, doutora Carolina. Com certeza, Brenda. E só a título de conhecimento, eu não sei se vocês sabem que a cada 1 quilo de medicamento descartado de maneira inadequada, ele chega a poluir mais de 450 mil litros de água. Então, é gigantesca a devastação que se faz quando um medicamento, de fato, ele é jogado, que essa é a verdade, de uma maneira inadequada, tá? Isso começa pela educação, como até a doutora Brenda falou. Então, pela educação, para que a gente possa, de fato, saber onde esses medicamentos eles devam ser jogados, entregues. Então, as farmácias, ela tem um papel fundamental. Toda farmácia, ela tem o profissional farmacêutico ali, por obrigação, em todo estabelecimento, durante todo o horário de abertura. E esse profissional farmacêutico, ele está ali preparado para poder indicar como que a gente faz esse destino, né, Bruno? Acho que você poderia falar um pouquinho para a gente de como que só para vocês saberem, o destino correto, que é o que a gente chama dessa logística reversa. O farmacêutico, ele é tão importante nesse contexto que ele está envolvido desde ali da produção daquele medicamento até o descarte daquele medicamento. E essa logística reversa, ele é um ciclo. Aqueles resíduos, eles voltam também. E aí, Bruno, nesse contexto, eu queria que você falasse um pouquinho de que, dentro do que a doutora Brenda falou, de que a população pode chegar no estabelecimento, ali numa farmácia comercial, buscar um descartômetro para poder jogar aquele medicamento, dali, onde vai? O que vai ser esse medicamento e qual é a forma com que aquele medicamento ele vai acontecer para que ele realmente seja totalmente destruído e para que não tenha essa contaminação. Fala um pouquinho dessa logística reversa aí. Obrigado. Bom dia, pessoal. É importante ressaltar que esse medicamento que vocês descartam, que a gente descarta na farmácia, na drogaria, ele tem um destino adequado, tá? Então, toda vez que vocês entrarem numa farmácia e vocês forem depositar o medicamento que vocês não estão mais utilizando, independente de estar vencido ou não, é importante a gente deter esse medicamento por um momento, no momento em que a gente precisa da utilização do medicamento, e descarta esse medicamento na farmácia. Por quê? Porque esse medicamento ele vai ser incinerado.
Tá? Então, há uma separação dentro do descartômetro mesmo, o que é a caixa do medicamento e o que é o medicamento em si, o que é o blister do medicamento. Então, quando a gente faz essa separação, a gente consegue garantir que aquela caixa do medicamento pode ir para a reciclagem e o medicamento em si que causa dano ao meio ambiente, quando descartado de maneira inadequada, ele vai para a incineração. Então, essa incineração é o que garante a inutilização do medicamento. E todas as drogarias no estado do Pará, no Brasil, tem que apresentar esse instrumento que a gente chama de descartômetro. E é interessante que a gente vê, até por conta dessa iniciativa do Conselho Regional de Farmácia, hoje em dia a gente já vê descartômetros em hospitais, em unidades de saúde, em condomínios, né? Então, é importante a gente ressaltar essa importância, porque o profissional farmacêutico, ele teve esse olhar lá atrás, e a gente está resgatando esse olhar. Nós estamos resgatando esse olhar do profissional, porque se a gente for olhar o profissional farmacêutico, é o profissional de saúde que está mais próximo da população. E é o profissional que é amigo do meio ambiente, porque ele toma conta desse descarte, desse medicamento, descarte correto do medicamento, ele faz a promoção do uso regular e correto desse medicamento, ele faz a educação da população, é papel do profissional farmacêutico realizar essa educação da população, e ele faz a pesquisa. E quando se trata de pesquisa, o mundo é enorme. Sem dúvida. Sem dúvida, Bruno. Acho que essa é Alô, alô. Né? Acho que essa é uma questão super importante da gente conversar e da gente debater. Um dos pontos que o Conselho, ele sempre se preocupa, um dos pontos... Som, ei. Som. Teste. Alô. Som. Teste. Pode falar? Tá. Então, acho que o Conselho Regional de Farmácia, ele tem se preocupado tanto com essa questão, que nós também, dentro desse contexto da COP30, que nós estamos no maior evento de discussão de clima do mundo, que o nosso grupo de trabalho de logística farmacêutica se preocupou em fazer um guia, né, Márcia? E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse guia. Inclusive, a gente vai poder distribuir também para que vocês entendam a importância, o que é a logística reversa de medicamentos, como que a gente deve jogar esse medicamento, para onde vai esse medicamento e quais são as consequências que o descarte inadequado ele pode trazer para a poluição ambiental e para a saúde da população. E aí, Márcia, apresenta um pouquinho, fala um pouquinho desse guia que foi feito ali pelo GT do Conselho Regional de Farmácia, por favor. Bom dia. Alô? Oi? Alô? Oi? Apresento a vocês o nosso guia de logística farmacêutica, criada pelo GT de Logística do CRF Pará. Aqui a gente explica como é que é o descarte correto de medicamento. Normalmente em casa a gente sobrou um medicamento, te guarda, quando ele vence, vai e joga. Então é isso que a gente quer explicar. A forma correta de como descartar o medicamento. Tem tudo explicadinho aqui, a gente já distribuiu aí para vocês, vai distribuir nas drogarias. Nós vamos também nas escolas, educar as crianças. A gente sabe que isso é um trabalho formiguinha, né? E que lá na frente a gente vai ter um resultado muito grande. Normalmente, medicamento vencido a gente joga na pia, joga no vaso sanitário, e a cada 1 quilo de medicamento jogado de forma irregular, ele contamina o meio ambiente e ele contamina 450 mil litros de água. Vamos frisar bem isso. Vocês já imaginaram
eu jogando 1 quilo de lixo de forma irregular, a Brenda, a Carol, todo mundo, o quanto o nosso ambiente vai ficar contaminado. Então, esse é um trabalho pequenininho, mas que lá na frente vai ter um resultado bem grande, né? Exato. Márcio, acho que um outro ponto que a gente pode descartar também, já que a gente está falando tanto em saúde e a gente fala em ambiente, a gente também fala em saúde pública, vou mais uma vez falar um pouquinho, destacar sobre esse descarte inadequado. Então, acho que a gente pode falar sobre a resistência bacteriana, tá? O Bruno começou a falar aqui que esses medicamentos, eles vão ser incinerados. Ótimo. Significa que, quando eles vão ser incinerados, todos os resíduos daquele fármaco ali, eles vão ser destruídos. Tá? Só que quando isso não acontece, ou seja, quando a gente joga ele dentro das nossas casas de uma maneira inadequada, qual é a consequência disso? De uma maneira bem simples para a gente poder falar. Esses antibióticos, por exemplo, tá? Aí eu vou falar dessa resistência bacteriana que eu acho que é importante. Esses antibióticos, eles vão ficar ali, no lixão. Eles vão contaminar os solos, eles vão ficar ali. E aí o que acontece? Os micro-organismos ambientais, eles vão captar, claro, esses antibióticos. E ali naquele momento começa aquilo que a gente chama de seleção natural. Essa seleção natural, ou seja, somente aquelas bactérias que já têm uma resistência àqueles antibióticos, resíduos de antibióticos que estão ali, são aquelas que vão sobreviver. Se aqueles micro-organismos resistentes àqueles resíduos de antibiótico estão ali, eles vão contaminar quem? A água. E vai chegar na saúde humana. Entende quando a gente fala que isso é um ciclo e é uma consequência drástica também para o meio ambiente? Porque se tanto fala de resistência bacteriana, e qual é a sua relação que tem, né, Bruno, sobre esse descarte incorreto desses medicamentos? A resistência bacteriana está ali. E isso aconteceu de uns anos atrás, né? Brenda trabalha com a vigilância sanitária, pode falar um pouquinho sobre essa seara também, que é importantíssimo você saber a consequência para que você possa não fazer aquele ato. E o que a gente fala, começa com a educação dentro das nossas casas. Hoje em dia a gente se fala em antibióticos de primeira geração, segunda geração, terceira geração. Por quê? Porque eles vão resistindo. E isso também é consequência de um ato errado que a maioria da população, ela age dessa maneira. E aí vem as pesquisas. Cada vez que um medicamento ele entra no mercado, gente, vocês podem ter certeza que ele foi estudado, no mínimo, durante de 10 a 15 anos, para que ele possa entrar no mercado. Então, toda vez que nós estivermos fazendo esse tipo de descarte, nós também estamos resistindo com algum tipo de antibiótico, alguma cepa resistente, algum tipo de antibiótico que está no mercado, e daqui a pouco chega nos hospitais, a gente vai ter uma série de população que vai resistir aos antibióticos que nós temos disponível hoje. Isso impacta na saúde da população. E o farmacêutico ele é importantíssimo nesse contexto, desde a educação em saúde até esse ato logístico para que a gente não incorra a esse tipo de resistência bacteriana. Concorda, Brenda? O que você tem a colocar um pouquinho em relação à própria vigilância sanitária, que é um contexto que você vive diariamente também? Só uma pesquisa rápida. Quem aqui já procurou saber ou já descartou os seus medicamentos nos descartômetros nas farmácias dos seus municípios ou locais de origem? Levanta a mão, por favor. Mamãe é suspeita, ela não conta porque ela sabe, a mamãe não pode. A Nai também. Mas vocês percebem que no universo de pessoas que nós temos aqui, boa parte ou ainda não descartou ou nem sabia que nessas farmácias estão os itens. E por que normalmente a gente não sabe? Porque o ônus desse descarte, ele é da empresa. Então o trabalho, ele também é de conscientização, não só da população para fazer o destino correto, mas para que o gestor, o proprietário do estabelecimento farmacêutico, ele compreenda que ele é fundamental para esse movimento. Eu, além de fiscal da vigilância sanitária, também atuo em um hospital oncológico.
Então, a nossa população, os utentes do serviço do Hospital Oncológico onde eu trabalho, também precisam ser conscientizados que aquele produto ele precisa ter uma destinação correta. Até no âmbito da manipulação daquele quimioterápico, a caixa que ele é descartada já é diferente da caixa de um resíduo perfluorocortante qualquer. E é por isso que é fundamental que nós nos empoderemos das legislações, empoderemos dos conhecimentos que a gente precisa ter para fazer a destinação correta, para que a comunidade ribeirinha, nós moramos perto de tantas ilhas maravilhosas aqui, que essa comunidade ela também saiba onde descartar, mas não é só saber, a gente também precisa oportunizar a comunidade essa estrutura, porque se a lei é estadual e essa comunidade está no nosso estado, são grandes parceiros nossos, eles também precisam que essa caixa de perfluorocortante, que a lei 9898 de 2023, que é a nossa lei estadual, esteja disponível para eles, porque incluir não é só falar deles, é fazer com eles, e eles precisam ser parte desse processo. Então, o Conselho Regional de Farmácia, ele busca esse movimento. No passado já fizemos trabalhos de comunidade, estivemos em uma comunidade ribeirinha, levamos o nosso descartômetro para que houvesse essa destinação, conversamos com a comunidade, mas a gente precisa ir além. Não basta só em uma comunidade, precisamos em mais, precisamos de capilaridade, de multiplicadores, para que a legislação ela seja de fato conhecida e seja principalmente executada. Porque nós consumimos o que a comunidade ribeirinha traz para a gente. E se eu não promovo a eles o acesso a esse descarte, onde eles vão descartar o resíduo? Para onde vai os medicamentos que eles usam? E os povos originários, os quilombolas e tantos outros? Será que de fato a gente pensa neles ou a gente pensa por eles? Então, incluir é o que a gente também precisa fazer. E o Conselho, na gestão da doutora Carolina, nossa presidente, criou também um grupo de trabalho que envolve, que inclui. Nós temos atividades, e a gente já deixa o convite para vocês também, no dia 18, né, Carol? Dia 18, no estande do Evandro Chagas, nós vamos ter uma palestra sobre inclusão, mostrando a atuação também do farmacêutico com a comunidade surda, um trabalho inédito, fruto do programa de pós-graduação de assistência farmacêutica, coordenado pela doutora Carolina, mas eu acho que muito mais do que falar, ela falar sobre esse projeto e já fazer o convite para vocês é muito importante. Doutora Brenda, só a título de informação, você falou sobre hospital oncológico, né? A gente quer passar uma informação para vocês que existem várias pesquisas dentro da universidade, dentro de vários institutos, mostrando o grande risco que é um hospital oncológico. Agora, imaginem São Brás, imaginem o bairro de São Brás, que ocupam de 2 a 3 hospitais oncológicos, mais o Hospital da Mulher, são cerca de 6 hospitais ali no bairro de São Brás. Imagine o quanto está sobrecarregado aquele solo ali de resíduos que fazem mal à natureza. Então, existem pesquisas que já demonstram que o tratamento adequado do esgoto desses hospitais acaba não impactando na nossa Baía do Guajará. Porém, se não houvesse esse descarte correto, esse impacto vai ser direto na comunidade ribeirinha e vai retornar para a gente. O Hospital Ofiloiola é um CACON, né, que é um Centro de Alta Complexidade em Oncologia. A UNACOM, hoje existente no Hospital Barro Barreto, está nesse processo de migração, muito em breve já se tornará oficialmente uma CACON. Então é importante que essa educação, essa orientação e inserir cada vez mais os utentes dos serviços nesse processo é fundamental. E o profissional farmacêutico, ele está aí para isso. Usem da melhor maneira esse profissional, busquem-nos nas farmácias comunitárias e drogarias, nas unidades de saúde, nos hospitais. Nós estamos aí para servir a comunidade. A gente ama o que faz muito e honra a nossa profissão. Então, busquem-nos, sejam orientados, façam o descarte correto. A sociedade e o meio ambiente, com certeza, vão agradecer no futuro. Muito mais do que o presente, né, como eu já falei, a gente tem que pensar no futuro. O farmacêutico do futuro, o profissional do futuro,
futuro. Que futuro a gente quer para os nossos filhos, para os nossos netos, para a futura geração que está aí. O futuro ele começa hoje, a partir do que vocês e cada um de nós passarmos a fazer daqui para frente. Obrigada. Perfeito, Brenda. Eu acho que mais tão importante quanto essa tua fala é saber o porquê da gente estar aqui, quanto profissional farmacêutico. A gente está discutindo tanto, nós estamos no século XXI, na COP30. Tem muitas coisas que a gente está falando aqui que já não deveria estar acontecendo. Não deveria estar acontecendo. E nós, quanto profissional de saúde, e à frente da maior autarquia da profissão farmacêutica no nosso estado, e aí eu falo também em nome do nosso Conselho Federal de Farmácia, em nome do Dr. Walter Jorge, que também está nessa luta desde 2021, que também lançou a primeira campanha do descarte correto de medicamento, e ela se estendeu a todos os conselhos regionais. Eu queria agradecer também ao deputado Newton Neves, que cedeu também carinhosamente e profissionalmente esse espaço, porque ele luta tanto também pelo profissional farmacêutico, e ele sabe quanto deputado, quanto fazendo parte desta casa da Assembleia Legislativa, o quanto nós, profissionais farmacêuticos, estamos nessa luta e fazemos ação para poder fazer esse combate. Mas não depende só da gente, não depende só dos órgãos representantes. Ele depende também não só das políticas públicas que estamos fazendo, agradecer também ao promotor, ao doutor Quintino do Ministério Público, que é importante nesse processo, que está junto conosco ali na Secretaria Ambiental de Ananindeua, que abraçou essa causa e esteve conosco no lançamento do Guia de Descarte Correto de Medicamentos. Então é importantíssimo para que a gente consiga, para que a população entenda e reflita sobre essas questões que já deveriam ter sido refletidas há anos. Hoje nós temos vários hospitais aqui no nosso estado que não tem tratamento de esgoto. E isso que o Bruno falou é importantíssimo. Nós estamos no século XXI discutindo sobre isso. Então, o que a gente quer trazer aqui para vocês é uma reflexão, para que essa educação, ela saia também daquelas pessoas que, como vocês aí, vieram atrás de conhecimento para saber o que a gente pode fazer. E que, se Deus quiser, na próxima COP, que esse seja um ponto que seja bem menos discutido. Porque, infelizmente, é um ponto estratégico e que nós precisamos debater. A importância é tão grande, a importância é tão drástica, a consequência é tão drástica que faz com que a gente, de fato, traga esse ponto aqui com vocês, e a gente pede, quanto representantes da nossa autarquia, do Conselho Regional de Farmácia, do Conselho Federal de Farmácia também, em nome do Dr. Walter, eu coloco aqui, para que todos reflitam e para que todos, a partir de hoje, peguem aquela caixinha de medicamento que pode não servir para tratar a sua doença dentro de casa, mas ele serve, sem dúvida, para que a gente, descartando de maneira correta, não polua o meio ambiente e para que a gente evite também novas contaminações e a resistência bacteriana, que é o que a gente tem visto enormemente no mundo inteiro. Porque quando a gente fala de medicamento, a minoria ela é estudada aqui no nosso país. Eles vêm de fora, eles chegam aqui, eles chegam no mercado brasileiro, depois que eles entram nos Estados Unidos, numa Alemanha, e aí eles vêm para cá depois de anos. Então, se aquele medicamento entrar aqui, e se a nossa população não refletir sobre essas questões, eventualmente, depois de anos de estudo, esse medicamento ele vai sair do mercado por causa da resistência que vai ser encontrada. Isso aconteceu com a ampicilina. Quais são os medicamentos que mais são resistentes hoje? A própria ampicilina. Qualquer antibiograma que for realizado nos hospitais, você vê a ampicilina como índice de resistência enorme. E ele começou como? O nosso descarte também, foi o uso incorreto de medicamento, claro, aquele uso indiscriminado que antes a gente não tinha, esse processo de que agora precisa de receita, mas hoje nós temos. Isso ajuda. Então, o uso indiscriminado do medicamento, ele ajuda essa resistência, e o descarte incorreto, ele também ajuda. Não pensem vocês que aquele medicamento que venceu,
ele está totalmente inativo. Não pensem, aquele medicamento que venceu, ele ainda tem atividade. E eu garanto para vocês, pelo menos 5 a 6 meses, aquele medicamento que está vencido, ele ainda tem uma parte funcional. Ele ainda tem uma parte que ele funciona para um pequeno número de bactérias. Mas é aquela quantidade que vai ser jogada no microambiente é que vai fazer com que a gente tenha todo esse problema. Não é isso, Brenda? É isso mesmo. E é por isso que nos hospitais vocês veem sistematicamente isolamentos, fecham uma UTI, fecham uma área assistencial. Nós vimos recentemente em um hospital de um outro estado, que não aqui no Pará, que houve o bloqueio de um andar inteiro em função de um germe multiresistente. Então a gente precisa cada vez mais que a população se conscientize. A gente precisa entender que o descarte ele tem que ser no lixo, mas não é em qualquer lixo, é no lixo adequado, no descartômetro, nas caixas específicas para esse armazenamento. A gente precisa contar com a sociedade. Belém, como eu disse no início da atividade, desde 2017 já tem uma lei municipal. Em 2023, o Estado do Pará lançou a sua lei, né? Nós temos a 9898 de 2023. Mas vocês podem entender claramente, não são todos os locais. Há 2 anos nós temos uma lei estadual, no entanto, essa lei estadual ainda não é integralmente cumprida. E a gente precisa que vocês cobrem também. Cobrem que tenha o local correto, cobrem que tenha o descartômetro disponível, cobrem para que o destino do lixo, do resíduo, do medicamento, seja ele vencido, domiciliar ou já em desuso por vocês, ele tenha o descarte adequado. Nós contamos muito com o apoio de todos vocês nesse movimento. O meio ambiente agradece e a sociedade também. É isso, eu acho que em nome então do nosso Conselho Regional de Farmácia, mais uma vez, nós queremos que vocês saiam daqui reflexivos, né, de um ato que é tão importante à nossa população e que a gente não precisa ser da área da saúde para mudar todo esse processo. Então, gostaríamos de agradecer mais uma vez, em nome de todo o nosso grupo, em nome do Conselho Regional de Farmácia, em nome do Conselho Federal de Farmácia, gostaríamos de agradecer ao deputado Nilton Neves, que nos abriu esse espaço. Gostaríamos de agradecer ao promotor, o doutor Quintino, que está nessa luta com a gente, ao Ministério Público também do Trabalho Federal, que também já reuniu conosco para que a gente pudesse fazer ações, né, Bruno, voltadas para o interior do Estado, para esse tipo de conscientização. Então, mais uma vez, que vocês saiam daqui reflexivos e para que num próximo debate, numa próxima discussão, toda essa consequência que a gente vê hoje de uma forma muito clara, para que ela não seja um ponto estratégico das nossas conversas, para que ela não seja tão importante, para que as pessoas até lá, elas tenham mais reflexão, elas tenham mais aquela condição de que um ato, ele pode com certeza combater essa resistência bacteriana e a saúde da população. Então, viva a saúde da população, viva o profissional farmacêutico, viva a saúde do meio ambiente. Muito obrigada a todos vocês que dispuseram um tempinho para nos escutar. Muito obrigada, gente.